Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Hoje a gente vai conversar sobre multiplicação. Aula fácil, né? Aula tranquila, já percorremos muito por esse assunto. Hoje a gente só vai ajustar, tirar as dúvidas, claro, e você que já sabe responder as perguntas, né? Quem não sabe também não tem problema, porque a gente está aqui para aprender junto. Tranquilo? Vamos embora? Responde para minhas perguntas pelo chat ou então manda pelo YouTube. Eu amo a interação de cada um de vocês. Só não me deixa sozinha, só não me abandona, beleza? A gente vai falar sobre essa operação matemática importantíssima, que é a multiplicação. É a operação fundamental para que a gente consiga fazer muitas coisas. Para você, por exemplo, fazer adição de grandes quantidades, por exemplo, o ideal é você fazer uma multiplicação. Adição, professor, o que é que tem a ver? Multiplicação nada mais é do que a adição em parcelas iguais de determinado número. Somente isso. É mesmo? É. A gente consegue, claro, resolver uma multiplicação por adição. Toda vez que a gente coloca parcela por parcela. Mas, dependendo do número, se for um número muito grande, a adição fica muito comprida, fica ruim de resolver. Por isso que a gente aprende a multiplicação. Professora, eu preciso decorar uma tabuada inteira do 1 ao 10? Claro que não, né, minha gente? Multiplicação é uma questão de treino. Nada mais isso. Assim como os outros assuntos de matemática. A gente vai absorvendo e adquirindo conhecimento na medida que a gente vai praticando, beleza? A multiplicação, ela é a adição de parcelas iguais e a sua estrutura, eu tenho os meus termos chamados de fatores, que são os números que multiplicamos o produto e o resultado da operação, beleza? Eu tenho na minha estrutura os fatores, que eles são multiplicados entre si, e vocês também já sabem que eu posso ter mais de um algarismo, né? Eu posso ter multiplicação com vários algarismos. O que é que a gente precisa respeitar, quinto ano? O sistema posicional da numeração. Beleza? Vamos embora. Aqui eu tenho a estrutura da minha multiplicação e um destaque para isso, quinto ano. Você já parou para pensar que se você trocar as parcelas de uma adição, o resultado vai ser o mesmo? Por exemplo, 2 mais 3 é a mesma coisa de 3 mais 2. 5, beleza? 2 mais 3, 5. 3 mais 2, 5. Já parou para pensar nisso? Pois é, na multiplicação isso acontece da mesma forma. Mesmo que eu troque a ordem dos fatores, o meu resultado ele não se altera. Eu tenho os fatores, que são os números que nós estamos multiplicando. Ó, aqui eu tenho 2 fatores, 5 e 2. E o produto, que é o meu resultado. 5 vezes 2 é igual a 10. Se eu tiver 5 vezes, se eu fizer uma adição de 5 vezes o número 2, eu vou encontrar o número 10. Se a gente for interpretar a multiplicação, é isso. Eu estou dizendo 5 vezes o número 2. Assim como eu posso fazer 2 vezes 5, 2 vezes o número 5. E o resultado será o mesmo, será igual a 10. Então, presta atenção, quinto ano. Quando estiver fazendo uma operação, se trocou a posição dos fatores, não se estressa, não se aperreia, porque o resultado ele permanece o mesmo. Se não permanecer, é porque a multiplicação não foi feita corretamente. Tranquilo até aí? A gente pode continuar? Se liga! Se eu mudo a ordem dos fatores, eu não altero o meu resultado, eu não altero o meu produto. Massa? Vamos embora.
Aqui eu tenho o exemplo do que eu acabei de dizer. A ordem dos fatores não altera o produto. Ó. 5 vezes 2 é 10. Ó. Os meus fatores. Meu resultado 10. 2 vezes 5 permanecem sendo os mesmos fatores. Eles só estão em ordens diferentes. O resultado também 10. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos seguir. Multiplicação é uma operação muito fácil, tá, professora? Eu gosto muito de fazer as minhas resoluções de multiplicação por adição, porque sempre dá certo. Beleza. Se o número for pequeno, você vai conseguir realmente. Como eu tenho um exemplo aqui, ó. Ana usa 5 laranjas para fazer um copo de suco. Para fazer 6 copos de suco, quantas laranjas ela vai utilizar? Eu posso fazer pela contagem por uma adição em parcelas iguais, que é outro detalhe. Multiplicação é a adição de parcelas iguais. Você não pode fazer uma multiplicação quando as parcelas elas forem diferentes, tá? Isso é importantíssimo a gente entender. Você pode resolver por uma multiplicação quando as parcelas forem iguais. Como eu disse, vou repetir. Ana usa 5 laranjas para fazer um copo de suco. 5 laranjas para um copo de suco, não é assim? Usou as 5 laranjas. E ela vai querer fazer quantos copos de suco? 6. Vê, presta atenção. Um copo de suco, 5. Outro copo, mais 5. Vai contando comigo. 5, 10. Outro copo, 15. Outro copo, 20. Outro copo, 25. Outro copo, 30. Ah, professora, então eu posso fazer o seguinte. 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. Você certamente já cansou dessa adição só ao ler isso aqui. 5 mais 5 mais 6 vezes isso. Você que é do 5º ano, claro que não vai perder tempo. Lógico, numa prova externa, teve um pouquinho de tempo livre e está em dúvida, não tem problema, faz por adição sim. Mas o recomendado é você praticar bastante multiplicação para não perder tempo. Como é que a gente resolveria isso? 5 laranjas pelos 6 copos de suco. 5 vezes 3, 30. E se eu fizesse o contrário, professora? Se eu fizesse 6 vezes 5, 6 copos, onde cada copo utilizaria 5 laranjas. 6 vezes 5, 30. Fechou? Claro que fechou. Eu, claro, resolvo por uma adição. Mas para facilitar, é claro que a multiplicação, ela vem para ajudar, beleza? Vamos embora. A sala do 5º ano possui 4 fileiras de cadeiras e em cada fileira contém 8 alunos. Quantos alunos tem na sala do 5º ano? Pode fazer por contagem? Claro que pode, ó. 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais 8, 32. Número pequeno, né? Facinho de fazer. E se eu tivesse 40 fileiras? E se eu tivesse 45 fileiras, por exemplo? A gente iria desenhar as 45 fileiras e ir contando? Com certeza não, porque você sabe que a produção não deixa eu ficar aqui até o meio-dia. Eu já vejo daqui as mãozinhas me dando tchau. Claro, você que é do 5º ano sabe que quando eu tenho números maiores, por uma multiplicação, a gente vai conseguir fazer. Aqui, tranquilíssimo, 4 fileiras de 8 alunos, cada 8 cadeiras, 8 alunos.
4 vezes 8, 32. Se a gente contar a quantidade de cadeiras, a gente vai descobrir que na sala do 5º ano tem 32 alunos. Tranquilo? Tem mais uma, professora? Claro que tem. Olha a questão dos patinhos. Mariana cria 3 patas em seu sítio, porque não é o pato quem bota o ovo, né? É a pata. Isso a gente já sabe. Cada pata tem 8 filhotes. Quantos filhotes existem no sítio? Eu posso ir para o sítio e contar todos os patinhos, né? Posso fazer por uma adição? Posso também, mas você já está fera, já fez inclusive as provas externas e aprendeu direitinho como fazer uma multiplicação. 3 patas vezes 8 filhotes. Por que os 8? Porque cada uma tinha 8 filhotes. Poderia fazer 8 mais 8 mais 8? Poderia, mas pela multiplicação a gente encontra mais rápido o resultado. Ficou em dúvida, ficou meio assim, meio desconfiado, faz uma adição. Mas o ideal é você fazer esses cálculos por multiplicação, beleza? No total, são 24 filhotes no sítio. Tranquilo? Vamos para mais uma. Hoje está cheio de problema. Numa caixa, há 60 laranjas. Quantas laranjas teremos em 5 caixas? Presta atenção. Aqui eu já tenho um número maior. Imagina se eu fosse contar todas essas laranjas. 60 mais 60 mais 60 mais 60. Muito 60, né não? 60 mais 60 mais 60 mais 60 mais 60. Perdi até o A, só de fazer essa adição. Vamos, multiplicação simples, fácil, e a gente já vai descobrir quantas laranjas a gente tem nas 5 caixas. 5 vezes 0, 0. 5º ano, presta atenção numa coisa. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Oxe, professora, pensei que 5 vezes 0 é 5. Claro que não. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 é 0. Professora, e se eu tiver 50 vezes 0? É 0. Professora, e se eu tiver 1 milhão vezes 0? 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Dica número 2. Qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número. 5 vezes 1, 5. 50 vezes 1, 50. 50 mil vezes 1, 50 mil. Preste atenção. Qualquer número multiplicado por 0 é 0 e qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número. Tranquilo? Fechou? Eu posso continuar? Posso, né? Vocês já sabem demais. 5 vezes 0 é 0 e 6 vezes 5 é 30. Quantas laranjas teremos em 5 caixas? 300 laranjas. Tranquilíssimo de resolver, né? Olha essa, um pouquinho maior ainda do que a das laranjas. Por isso que a gente precisa de multiplicação, porque às vezes a adição fica mais complicada de resolver. Um livro tem 150 páginas. Quantas páginas tem 7 livros? 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150. Ufa, de jeito nenhum eu quero fazer essas contas grandes com adição. Eu vou resolver, professora, por uma multiplicação. Funciona? Funciona demais. E funciona bonito, ó. 7 vezes 0, 0. A gente já aprendeu. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. 7 vezes 5,
35. O meu 3 vai para lá, ó. 7 vezes 1, 7. Com mais 3, 10. Eu tenho 1050 páginas. O livro tem 150. Quantas páginas tem 7 livros? 1050 páginas. Por isso, gente, que é importante a gente aprender, é importante a gente treinar a multiplicação, porque às vezes fica mais complicado resolver por adição do que resolver pela própria multiplicação. Professor, eu tenho tanta dificuldade com multiplicação, o que é que eu faço? Treina. Na medida que você vai treinando questões, isso é importantíssimo. Não é só quando chega a prova externa que você vai praticar as operações. Nos outros assuntos, as operações matemáticas, elas também são bastante utilizadas. Então, é bom você sempre treinar todas. Eu vou trazer, claro, em breve, a aula sobre divisão, que também é uma operação que eu já fui às escolas e percebi que alguns alunos têm dificuldade. Mas fiquem tranquilas, que o jogo da matemática, ele funciona a partir de um bom treino. Quando você vai jogar, que você é fera naqueles jogos, né, eletrônicos que eu sei, que a maioria gosta, você já começa sabendo. Com multiplicação é a mesma coisa. Você vai errar a primeira vez, talvez erre a segunda, mas a partir da terceira você já vai começando a pegar um embalo da coisa. E depois não vai ter problema nenhum. Vai ficar craque, mesmo que eu tenha mais de um algarismo, beleza? Vamos embora. Uma costureira comprou 8 peças de tecido com 15 metros cada um. Quantos metros de tecido a costureira, tá? Esse alfaiate foi errado. 8 peças, 15 metros. Eu tenho em cada peça 15 metros. Mas são 8 peças. 8 vezes 5, 40. Vai o 4 aqui. A gente já descobriu que qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número. 8 vezes 1, 8. Com mais 4, 12. No total, serão 120 metros de tecido. Alguma dificuldade? Será que eu posso ir para a hora do registro para a gente fechar essa aula multiplicativa? Tenha calma, não se aperreie não. Printa a tela ou tira uma foto. Manda para mim o resultado no YouTube para eu ver se você já começou a praticar essas questões de multiplicação. Vamos lá. Fácil demais, minha gente. No supermercado, as latas de molho de tomate vêm em pacotes de 20 latas. Quantas latas há em 4 pacotes? Letra A, 50, letra B, 60, letra C, 80 ou letra D, 36 latas de molho de tomate. Preste atenção. Ele vem em pacotes de 20 latas. Cada pacotinho tem 20 latas. Eu quero saber quantas latas tem em 4 pacotes. Como é que vai fazer aí? Será que é interessante a gente fazer 20, mais 20, mais 20, mais 20? Será que é bom fazer assim? Ou a gente vai pegar 20 vezes 4 e já vai encontrar o resultado. Mas dessa vez eu não vou resolver. Eu vou deixar para você que está em casa, para você que está acompanhando a aula do Educa Recife, responder para mim, beleza? Pessoal, com isso a minha aula vai chegando ao final. Eu quero agradecer ao meu intérprete maravilhoso, né? Que garante que essas aulas cheguem a mais pessoas. Agradecer ao pessoal da produção, claro, que sempre está presente e faz com que eu consiga chegar na tua casa. Por hoje, a nossa aula chegou ao fim, mas eu espero que a gente se encontre numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.